Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude esperar. Olá, meus amigos, gente boa do coração, Deus esteja continuadamente com vocês. A gente precisa agora dizer para vocês, repartir com vocês, como é que esse pessoal que aceita Jesus, que é batizado em Jesus, que se arrependeu, que saiu do velho Adão e entrou em Cristo, o novo Adão, precisa viver. E essa é a razão por que nós estamos fazendo esta aula de hoje com vocês. Eu quero lembrar desde o início que você tem um compromisso de continuar estudando, de continuar labutando, de continuar crescendo, e em cada aula da gente tem aí para você uma tarefazinha para nós continuarmos interagindo juntos, ok? Eu quero ler com vocês Atos 2, de 42 a 47. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Quando a gente pensa na Igreja de Jesus, depois da pregação de Pedro, a gente pensa nos que aceitaram a palavra de Deus, que foram batizados, e essa igreja, ela reúne todos os 120, reúne os quase 3.000 e começa a reunir mais, porque esses que estavam juntos, eles impactaram a cidade de Jerusalém, e com isso, conforme o texto lido no verso 47, o Senhor ia trazendo mais, por conta do testemunho que era impactante naquela cidade. E esses irmãos, eles tomaram a decisão de viver uma nova sociedade, um novo jeito de viver, uma nova realidade, importou ao coração deles por causa da pessoa de Jesus e por causa do reino de Deus. Na verdade, eles foram numa contramão daquilo que era a sociedade da época deles. E o texto diz que eles perseveravam. Eu gosto muito dessa palavra perseveravam, porque significa que existia a possibilidade deles não serem assim, mas eles determinaram, pelo chamado do Espírito Santo de Deus, de serem diferentes, de perseverarem, de ultrapassarem as possibilidades de não serem aquilo que tudo lhes levava a ser. Eles perseveravam, quer dizer que eles insistiram em ser diferentes daquilo que o paradigma atual lhes convidava a ser. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento dos apóstolos à luz dos ensinamentos de Jesus. Era a própria pregação apostólica, era a doutrina que os apóstolos ensinavam, era a orientação que os apóstolos davam para ser seguida cada dia. E aquela igreja vivia a partir dessa instrução, dessa orientação, coisa que nos falta muito hoje, porque hoje nós somos muito levados a viver a partir da nossa própria impressão,
da nossa própria vontade de decisão. Essa igreja, ela tinha suas decisões, ela tinha a sua orientação a partir das orientações dos apóstolos. Essa orientação estava basilada na hermenêutica de Jesus, na orientação de Jesus, que é uma orientação daquela que está sintetizada lá no Sermão do Monte e de toda a pregação de Jesus Cristo. Também nos diz o texto que eles perseveravam na comunhão. Comunhão aqui não é o ajuntamento, não é somente esse abraço, não é somente esse dar de mãos. Comunhão aqui é efetivamente a decisão de você sentir o outro, é a decisão de você estar com o outro, é a decisão de você ficar no lugar do outro. A comunhão no primeiro século, ela envolvia você fazer parte efetivamente da vida do outro. Significava você até ficar no cárcere, no lugar do irmão preso, para que aquele irmão preso pudesse ir à sua casa ver a sua família. É comunhão no sentido de você estar assumindo mesmo a condição e a vivência do seu irmão. É comunhão para estar junto, é comunhão para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. É comunhão no sentido de não apenas um oi, como é que você está, mas é comunhão no sentido de serviço, comunhão no sentido de amar ao ponto de cuidar, de ser zeloso, de estar ao lado com aquela pessoa que você chama de meu irmão em Cristo Jesus. O partir do pão também era uma decisão de perseverança. O partir do pão é o Calvário, é a ceia do Senhor, é a lembrança constante de que eles eram resultados direto da cruz. Essa perseverança no Calvário, essa perseverança na ceia do Senhor, ela era constante. Hoje nós percebemos muita fragilidade nisso. Nós observamos que a cruz está ficando cada vez mais fora da vivência, fora do culto, fora da pregação, e aquela igreja do primeiro século, ela o tempo todo estava olhando para o Calvário, ela estava celebrando o Calvário. Todas as reuniões da igreja do primeiro século tinha a ceia do Senhor como sinal de que nós reafirmamos o nosso compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós estamos dizendo mais uma vez que a nossa vida segue ao Calvário, segue na direção da cruz. E eles perseveravam também nas orações. Oração como a alma se abrindo para Deus, oração como confissão do coração, a oração como aquele momento onde você não apenas tem a palavra para Deus, mas o silêncio para Deus, e Deus que conhece o seu silêncio, Ele ouve a sua oração. Então essa igreja do primeiro século era uma igreja perseverante, era uma igreja que estava cuidando desses pilares, o pilar da palavra, o pilar da comunhão, da cruz e da oração. A Bíblia diz também que eles zelavam pela obediência. Eles tinham um coração profundamente ocupados com a obediência. Em cada alma havia temor. E isso viabilizava com que a vida deles fosse uma vida promotora da qualidade, do caráter de Jesus, o que viabilizava naquela igreja a palavra de Deus vivenciadora, a palavra de Deus acontecendo. Diz o texto que prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ora, uma igreja que vive em obediência, ela vive o tempo todo com a oportunidade da ação divina. Ela vive com a oportunidade de Deus agir nela a todo instante. Ela tem a possibilidade de Deus agir aqui e ali, porque ela é uma igreja que está na obediência do Senhor o tempo todo. Ela não tem, portanto,
aqueles empecilhos, aqueles obstáculos para a ação de Deus. A Bíblia fala aqui também que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Quando nós estamos perseverando, quando nós estamos em obediência a Deus, a partilha é algo natural, não é preciso dificuldades para que isso aconteça. Não é preciso apelos para que isso aconteça, porque isso vai acontecendo naturalmente. Cada pessoa que obedece a Deus, ela vai simplesmente dizer: eu estou à disposição do Senhor. O que meu irmão está precisando? Em que eu posso ajudar? Isso é natural. Portanto, não nos espanta o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos os que tinham necessidade, à medida que tinham. A ideia aqui não é que ninguém usurpava ninguém, a ideia aqui é que cada um era suprido quando a necessidade existia. Nem os necessitados diziam eu necessito quando não necessitavam, e nem os que tinham para dar de qualquer jeito. A necessidade era suprida quando ela existia, e os supridores existiam quando existia necessidade, porque isso é o que faz uma igreja feliz. É quando não tem nem os que tiram dos que têm, e nem os que têm se omitem de dar para os que precisam. Também o verso 46, ele diz que esse pessoal vivia de maneira alegre. Eles viviam no templo, porque aqui se diz não no templo, é mais aqui o pátio do templo, porque naquele período já existia a dificuldade dos cristãos em estarem junto com os judeus, por conta da dificuldade de seguir e de olhar o Cristo dos cristãos. Mas aqui eles estavam no pátio do templo, e eles estavam no templo e nas casas. Eles estavam, portanto, dentro do templo ainda, e estavam nas casas, o que nas casas depois vai se abrir mais, porque daqui a pouco eles não vão poder mais estar no templo, mas vão estar muito mais nas casas daqui a pouco. Mas nesse momento ainda, nos inícios da igreja, eles podem entrar no templo, e eles também já estão nas casas, porque é um lugar de mais intimidade, é um lugar da igreja se reunir. Nós temos no livro de Atos muitas citações de casas, por exemplo, a casa de Ninfa, a casa de Maria, onde eles se reuniam para estar ajuntados para louvar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia fala também que eles louvavam a Deus. Isso era uma ação contínua. Aquela igreja convertida, batizada, que aceitou a palavra, que se saiu da geração perversa, o tempo todo ela louvava o Senhor, seja a situação ruim, seja a situação difícil, ela estava louvando a Deus, e essa adoração dela chegava até aos vizinhos, chegava às ruas, chegava às praças, chegava em toda a cidade, e isso fazia com que o povo, e aqui quando se fala que contava com a simpatia do povo, não era o povo todo, era o povo mais comum, era o povo, população em geral, porque aqui o povo religioso, do comando religioso, eles não tinham essa apreciação pelos cristãos, mas o povo em geral, eles eram contagiados por esse louvor que saía dessa gente que se identificava com Jesus. E o texto diz que o Senhor ia trazendo essas pessoas que ouviam esse louvor da igreja, que viam essa vida da igreja, que percebiam a maneira nova, a nova humanidade de Deus acontecendo no meio da igreja, e o Senhor ia trazendo dia a dia, todo dia o Senhor ia salvando pessoas por causa desse testemunho que começa no verso 42. A perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, obediência, vivência em conjunto, esse suprimento da necessidade, tudo isso fazia o povo perguntar: como é que tem gente assim?
nós também queremos ser assim. E essa igreja é a igreja da nova aliança, é a igreja do novo Adão, é a igreja da nova humanidade, é a igreja de Jesus Cristo. E se você já ouviu a palavra, se você já se arrependeu, se você já creu em Jesus, se você já foi batizado, se você está querendo ser batizado, você está convidado a ser esta nova humanidade. E esta nova humanidade está sintetizada aqui em Atos 2, de 42 a 47. Essa igreja é a nossa chamada, é a nossa vocação. E eu quero convidar você para viver esta nova humanidade. Que Deus, portanto, te ajude, que Deus te abençoe. Então nós desejamos que mais esse vídeo tenha edificado sua vida. Esperamos contar com você no próximo encontro. E lembramos a você que você precisa estar estudando as perguntas, respondendo no seu tempo, dedicando um pouquinho da sua atenção para interagir com o questionário e conte com a gente. Se você precisar conversar conosco, se você precisar fazer relacionamento com a gente, pode estar certo de que nós estaremos disponíveis para você. Faça contatos. Deus te abençoe. Um abraço, um cheiro e um beijão. Até o próximo encontro. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude